Eu sempre vou dizer que as maiores batalhas que nós temos são as internas. Sim. Sabe o que mata a nossa geração hoje? Chama-se preocupação. A gente é muito preocupado. E você sabe que a preocupação, ela é uma ocupação precoce. Pré vem de primeiro. Sim. A preocupação é só uma ocupação da mente. Sim. Quando você está preocupado, não é a sua mão que está ocupada. Entendi. É a sua mente. Você está aí? Sim. Quando você está preocupado, sua mão está vazia, seu coração está vazio, seus pés estão vazios, mas a sua mente. E você sabia, isso é muito forte, nem ia falar isso, mas eu vou falar. E você sabia que para sairmos de certas batalhas, talvez a maior ferramenta que existe é a que nós menos usamos, a arma chamada descansar. Como assim, Jairus? Os discípulos estão no meio do mar, o vento quase virando o barco de cabeça para baixo, quando eles olharam para Jesus, Jesus dormindo. Fala sério, mano. Ou os discípulos não confiavam, ou Jesus estava tão ligado no céu que deixa eu dormir aqui. Quem dorme na tempestade, irmão? O barco virando de cabeça para baixo. Mas e se eu te falar que Jesus não estava dormindo? Aquele dia não foi um dia de sono, aquele dia foi um dia de matéria. Aquilo ali era uma aula do reino. Como assim, Jacques? Porque ele dormiu no meio do pesadelo. Sim. A morte querendo o barco vir, eles iam morrer, ué. Aí um dia lá em Atos 12, quando Pedro estava preso, Herodes falou, vamos apresentar o Pedro depois da Páscoa. O povo ia matar ele. O povo ia pedir para matar o Pedro. Quando o anjo desceu na cadeia, o Pedro, o que você está fazendo aí? O Pedro estava dormindo. O anjo teve que acordar ele. Moral da história. Por que o Pedro está dormindo? Aprendeu com o professor. Sim. Um dia eu estava no meio de um barco. As águas sacudiu o barco. Quando eu olhei para o mestre, o meu professor dormindo. Aprendi com ele, em meio de tempestades. Tudo que eu preciso aprender é... Uau. Porque quem ora confia, quem confia descansa. No meio da tempestade, Quem confia, descansa. no meio da tempestade, o que eu preciso aprender é descansar. Nós não descansamos. Descansa. A gente é aflito, mano, com amanhã, com as contas, e o diabo rouba o nosso sono. É verdade. 3 fases do dia. 8, 8, 8. 8 você descansa, 8 você trabalha e 8 você desfruta. 8, 8, 8, 3 vezes 8, 24. Só que o trabalho, o inimigo não interfere. O desfrutar, o inimigo interfere, mas não muito. Mas o descansar. Sabe por quê? Se ele roubar o seu descanso, você não produz bem no outro dia. É verdade. O sono é tão importante. O sono é tão importante que para Deus formar Eva, Deus tem que fazer Adão dormir. Porque talvez Deus ainda não construiu uma outra parte do seu ser que você não aprendeu. É descansar. A ansiedade é o que nos faz vivermos coisas que está fora da estação. Por quê? No inverno você não pode vestir roupa de verão. E no verão você não usa roupa do inverno. Porque cada estação tem a roupagem. E nós, quando estamos ansiosos, a ansiedade... Por que Jesus falou? Não andeis ansiosos. Por que ele disse para não andar ansioso? Ele não está falando andar, ele não tem a ver com os seus passos. O andar, ele quer dizer, não vivei ansiosos. Porque quando você está ansioso, você não come, você não dorme, você não medita e você não concentra. A ansiedade rouba toda a sua concentração. E não permita que a ansiedade roube a sua oportunidade. Tem oportunidades que foram roubadas ou pelo medo ou pela ansiedade. Entende? Então a mensagem fica, Jesus, que foi a pessoa que mais falou sobre a questão de paz e tranquilidade interna, talvez está dizendo para muita gente agora, que o que o Tiago falou aqui, que é muito relevante, de 100%, 95% que você está pensando, de preocupado com amanhã, nem vai acontecer. Você está tenso à toa, no final você descobre, poxa, eu fiquei preocupado à toa, no final nem aconteceu aqui. É verdade. Então a sua cabeça, a minha cabeça precisa estar inclinada na palavra. Para de ler a Bíblia para tirar coisa dela. E vai ler na Bíblia para ela tirar coisa de dentro de você. Você não pode mudar o que está escrito aqui dentro, mas o que está aqui dentro pode mudar tudo que está aí dentro. Jacó colocou a cabeça na pedra para dormir, não foi? Sim. E dormiu bem, não foi? Eu não conseguiria dormir. Cabeça numa pedra, ele dormiu. E aquela pedra representa Cristo. Então quando você estiver com problemas, coloque a sua cabeça em algo que te gere conforto. Jesus colocou a cabeça numa almofada, enquanto Jacó colocou a cabeça numa pedra. Os dois conseguiram dormir, porque a pedra nos dias de Jacó representava Cristo, e a almofada nos dias de Jesus representa
Nada traz mais conforto para nós do que a palavra. Só que a gente acorda de manhã, a primeira coisa, a gente quer pegar o celular para ver as notícias do dia, a gente vê, nossa, meu Deus do céu, o avião caiu, meu Deus do céu, aconteceu isso. No final das contas, a gente está murmurando. Eu estava falando numa aula aqui mais cedo, né, João? Que a gente acorda, as primeiras informações do dia pode determinar como será o fim do dia. É verdade. E não é questão de positividade, Sim. mas é questão do que Jesus fez e que o próprio Deus fez, construiu tudo pela palavra. Haja. E a Bíblia diz assim, e quando ele falava haja, as coisas iam brotando e disse, e terminou e foi o dia bom. E disse, e Deus gostou de foi bom. Por que depois que ele falava tudo, o dia terminava? Então tem a ver que Deus está permitindo o dia para que você possa construir em palavras aquilo que para o final do dia você vira e fala, foi bom. A ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Frutos não amadurecem da noite pro dia. Todo sucesso prematuro gera homens mimados. A antecipação, ela pode roubar o governo de você. Entende? Então, assim, o pai pode deixar duas coisas pro filho. A herança e o legado. Qual a diferença da herança e do legado? A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Eu posso estar tendo herança, mas não tendo legado. Porque as pessoas podem brigar pela herança, as pessoas podem roubar a sua herança, mas não tem como tocar no seu legado. A herança é o que você constrói com a sua habilidade, mas o legado é o que você constrói com o seu coração. Entende? As pessoas vão lembrar de você não pela sua herança, mas pelo seu legado. Então, quando você antecipa, você pode estar forçando um amadurecimento. Ele pegou a herança, não sei quanto que o pai deu a ele, mas é engraçado. Eu admiro o pai dele que não reteve, porque o pai entendeu o direito do filho, já que você quer. Ou seja, o pai pode estar te dando coisas que você está pedindo agora, mas que você não está pronto para governar amanhã. Entende? Porque toda bênção tem um peso, né? Toda entrega do pai tem um peso. Só que a questão é saber se você tem maturidade para suportar o peso que você está querendo. Tem um texto lá de Lucas que os discípulos saíram para pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Quando eles voltaram para a praia, Jesus entrou no barco deles e eles voltaram para o mesmo lugar da decepção. Só que agora, primeira vez eles foram sozinhos. Segunda vez Jesus voltou com eles. Jesus virou e falou assim, lança a rede. Mas eles lançaram a rede a noite inteira. Aí eu imagino Jesus, a primeira vez que vocês lançaram eu não estava, agora eu estou. Uma coisa é lançar a rede sem ele, outra coisa é lançar a rede com ele. Quando eles lançaram a rede, que puxaram, veio um monte de peixe, a Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Por que a rede começou a rasgar? É porque eles queriam uma grande pesca, mas não tinha estrutura para suportar o peso dela. Então, nós começamos a nos perder quando nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para aquilo. Entende? Então, todas as vezes que Deus traz algo para sua vida, não é para te dividir, é para te completar. Se Deus está trazendo algo para sua vida, tem um propósito muito extraordinário nisso. E eu preciso entender, porque senão eu posso estar recebendo coisas eternas, mas viver como se fosse coisas momentâneas. Não confunde. Existem coisas que Deus dá para você hoje que não é só para você viver só hoje, né? A herança era para aquele cara viver a vida inteira. Ele gastou ela em questão de...